Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Vamos continuar aqui a série do Flappy Bird. A gente tem isso até agora, né? O passarinho que cai no chão. Então vamos partir dele. Vamos melhorar essa lógica aqui. A gente tem só o template de um Character Body 2D. A primeira melhoria, vamos colocar aqui, ó, 350 de valor de Jump Velocity. A segunda coisa que a gente vai fazer é deletar essas parte do código aqui desse loop do Physics Process que a gente não vai usar. Ou seja, vamos deletar aqui tudo que é relacionado de direção. A gente não vai nem para a esquerda nem para a direita. Vamos deletar também a parte do jump, porque a gente vai fazer isso separado. Então faz o seguinte, copia e cola ou recorta essa linha aqui, apaga esse if e coloca aqui ó, um método, uma função chamada jump e cola a linha ali, tá? Então separamos o jump, é o nosso pular do passarinho, para uma função aqui sozinho. E aí vai ficar só isso daqui no código acima. Agora a gente pode fazer a função de morte, tá? Assim que ele cair no chão, ele vai morrer. Vamos fazer também então aqui, ó. Vamos fazer também a função die, que por enquanto não vai ter nada. E aí para detectar a morte dele, né, quando ele caiu no chão ou quando ele colidir com alguma coisa, eu vou fazer um método bem genérico, uma verificação bem genérica. Então aqui em cima eu vou escrever esse código aqui. Vou usar esse if get slide collisions count for diferente de zero. O que isso faz? Toda vez que ele passa aqui nesse loop de processamento de física, que isso aqui passa várias vezes, em todo o loop, toda vez que ele passa aqui, esse get slide collision count vai dar quantos objetos colidiram com o personagem, com o bird. Ou seja, quando for 1, 2, 3, qualquer coisa significa que ele teve uma colisão. Isso é válido para o chão e também para os nossos canos que a gente vai fazer mais para frente. Então, é bem genérico, se colidiu, ele vem e morre. Então a gente pode printar aqui, morreu. E aí, se a gente rodar, vai disparar várias vezes aqui, ó, die, morreu várias vezes. Isso não é bom, a gente não deve fazer isso. E aí, a gente, né, para controlar isso, a gente cria uma variável. Eu criei aqui uma variável se ele está morto, né, variável de controle. E aí, o que eu vou fazer? Ela começa com valor false. E eu vou verificar se ele está morto. E aí, o que eu faço aqui? Eu boto para dentro do if. Se a primeira vez que bater aqui ele estiver morto, ele vai e coloca tá morto como true e vai, né, printar aqui só uma vez. Aí a gente vê aqui que ele, né, dispara o print aqui de morreu apenas uma vez. Agora a gente vai fazer a interação, que por enquanto não tem nada. Para isso a gente vem aqui na cena principal, né, aqui. E vamos adicionar um nó aqui na main. Então clica na main e vamos adicionar aqui uma área 2D. Essa área 2D vai ser a área de touch, então vou colocar aqui touch area. E aí dentro dela, né, uma collision shape 2D, tá? Dentro da collision shape 2D, a gente tem que adicionar a colisão, então vem aqui no inspector, clica aqui no shape e dá aqui um retângulo, tá? Porque a gente vai ter que colocar em volta da tela, aqui, tá? Assim. Isso vai detectar o touch. E lembra que para isso funcionar tem que estar com essa parte aqui ativa. Aqui em pointing tem que estar on, tá? Que eu fiz isso no começo do primeiro vídeo. A gente pode conectar o sinal que a gente quer. Ó, então se eu clicar no touch area, vim aqui. O sinal que a gente vai querer é esse aqui, que vai pegar o touch, tá? Eu posso conectar ele direto no passarinho. Mas como o nó pertence à cena principal, eu não vou tratar evento que não é dele em outro lugar. Ou seja, eu não vou tratar o evento de touch da cena principal na cena do passarinho. Que no caso é o nó, né? Então assim, eu vou criar aqui já o script da main. E aí eu vou criar aqui na pasta de scripts o nome main, open create, e eu vou mandar ele para cá. Então eu vou salvar como GS, o Ctrl S, vou voltar aqui no 2D, vou clicar nele, aqui em nós, sinal, eu venho aqui,
clico duas vezes no que eu quero, que é esse Input Event Viewport Event Shape Index. E, ó, tá vendo que tem um script aqui? Então, eu posso colocar aqui ou aqui, tá? Mas como eu expliquei, eu vou colocar na main. E connect. E aí, eu vou ter aqui a função, né, o sinal conectado, tá? Já adianto que esse sinal vai retornar muita coisa, então underline no viewport e no shape index, porque eu não quero saber deles, só quero saber do evento. Vou fazer aqui no mesmo no delta também para não encher o saco. E aí eu venho aqui e vou tratar esse evento. Então, se o evento for do tipo input event touch screen touch. E vou adiantar aqui que esse evento também tem que estar pressionado. Então, porque ele dispara duas vezes se eu não fizer isso também. Que é do preset e released. Então, aqui eu trato o evento de clique, que é o touch, e também filtro de novo se é preset ou released. Então aqui ó, vai disparar só uma vez. Tá? Então, para resumir bem rápido, isso daqui é um evento que a minha área dispara. É toda essa área aqui que a gente colocou o retângulo. Então qualquer toque ali vai disparar no script o touch. Então vamos lá. Ele morreu porque caiu no chão e dei um touch, apareceu o touch ali, dei outro também, e aí para cada clique aparece um touch. E isso é válido para o touch no mobile, tá? Feito isso, a gente vai passar esse evento para o passarinho, porque o passarinho tem que pular. E aí para isso é muito fácil, né? A gente vai usar a mesma coisa, só que do nosso jeito. Eu vou criar um sinal, vou chamar ele de deep touch, tá? É como se fosse uma variável. Eu crio o sinal do nome. Aí se eu salvar, vocês podem vir aqui no 2D, clicar aqui no main e vai aparecer aqui, ó, deep touch, tá vendo? Vamos resumir. Eu tratei o sinal aqui porque ele faz parte da minha árvore do nó da cena main. E aí sim, a partir do evento específico que eu quero, eu vou passar para frente. E aí eu já vou adiantar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, emit sign e de touch. Ele já até aparece como sugestão. Tá? Então o que eu estou fazendo? Estou filtrando e toda vez que o touch ocorrer, eu vou lá e disparo o sinal de touch. Aí eu venho aqui no 2D e conecto aqui, né? É o nosso sinal personalizado, tá? Na main, que é aqui o nó que detém o script, que é o nó da cena. Clico duas vezes e aí sim eu clico no passarinho aqui duas vezes, tá? E aí ele vem para cá. E aí sim, eu vou dar um handle aqui. Eu gosto de usar handle. Então eu vou criar uma função handle touch. Tá, eu gosto de separar o código, então eu vou fazer isso. E aí aqui eu vou disparar. E aqui sim, tá, eu vou disparar o touch. E aí se eu vir aqui, correr o código e clicar, ele vai disparar o touch. Feito isso, vamos pular, vamos fazer ele pular. Só que antes disso, o evento de pular é importante. A gente tem como o início do jogo o primeiro press do jogador. Então vamos fazer o seguinte: vamos criar aqui. Vamos criar aqui uma variável didStartGame também booleana, que começa como falso. E assim que ele começar e o jogo não tiver começado, a gente começa o jogo. Tá? Esse if not na frente é igual esse aqui, ó. If igual false. É a mesma coisa, tá? Então, se não tiver começado o jogo, ele vai começar o jogo. Mas o evento de pular é sempre disparado, né? Caso ele não esteja morto. Então aqui, ó. É importante também, por isso que eu fiz o morto antes. Então, se usei aqui de propósito, ó, isso é igual a isso, tá? O not é isso aqui. Então, se ele não tiver começado o jogo, vai lá e colocar a variável booleana para true. E se ele não tiver morto, ele vai pular, tá? Então, vamos testar aqui. Ele morreu antes de eu apertar, lógico.
E esse é o resultado final. A gente aperta aqui, ele pula. Espero que tenham gostado do resultado. Esse vídeo vai acabar por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.